Deus toda honra, toda glória, toda nossa gratidão por sua vida, por sua dedicação em ouvir esse vídeo, em dedicar tempo para o estudo da palavra. Rogo a Deus que o abençoe ricamente e que Ele aplique essas verdades ao seu coração, te alimentando, te fortalecendo, te revigorando a viver a unidade da fé, a unidade do Espírito, preservando essa unidade para a glória de Deus. Nós estamos estudando Filipenses capítulo 2, ainda no versículo 2, e nós vamos terminar o versículo 2, se Deus assim permitir, e depois daremos continuidade. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O desafio que Paulo traz para nós nesta noite é pensar nesse propósito, tendo o mesmo sentimento. Isso significa uma unidade de propósito. É exatamente a execução de todas essas unidades que nós falamos. A unidade de pensar a mesma coisa, a unidade do mesmo amor, a unidade de alma, de espírito, a unidade de sentimento, tudo isso é revestido, não é? Dentro de um arcabouço de uma unidade de propósito. Ter o Evangelho como foco principal da igreja. Isto é o que Paulo nos ensina a partir do primeiro capítulo, versículo 27. Essa expressão, logo no início do capítulo 2, não é? Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O versículo 1 ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, e daqui Paulo nos chama a atenção, né? Se há algum incentivo, se há alguma motivação, alguma exortação em Cristo, que você faça isso. E qual é o incentivo, qual é a motivação que Paulo nos dá para que nós vivamos? Ele, em Filipenses 1:27, diz que nós devemos andar do modo digno do Evangelho. Isso implica que ter uma unidade de pensamento, ter uma unidade de amor, de espírito e de alma e de sentimento, é de fato ter o mesmo propósito, uma unidade num único propósito, focado numa única verdade, numa única realidade, que é o Evangelho. Quando o seu foco é o Evangelho, quando o foco da nossa unidade é fundamentada pelo Evangelho e por causa do Evangelho, nossas pequenas diferenças elas são abandonadas. As nossas birras, nossas pirraças, as nossas intrigas, as nossas discórdias, nossas invejas, os nossos ciúmes, tudo isso é abandonado porque nós chegamos a esta maturidade da unidade. A unidade do espírito, a unidade do corpo, a unidade do amor, a unidade do pensamento, para que essa unidade de sentimento se torne um único propósito, uma única finalidade. E quando essa verdade toma conta do nosso coração e da nossa mente, todas essas diferenças tão insignificantes nas nossas vidas são abandonadas por causa daquilo que nós focamos, por causa desse único propósito que nós temos como servos do Senhor, como aqueles que buscam a preservar a unidade do corpo, a viver uma família que demonstra a unidade, a viver uma igreja que demonstra a unidade do corpo, para que o mundo saiba que nós fomos enviados por Deus, enviados por Cristo. O que de fato unifica um povo cristão tão diferente em termos de culturas, em termos de economia, né, situação econômica, situação social, os bens materiais, cultura, seja ele intelectual, seja ele indouto, o que nos unifica, apesar de todas as nossas diferenças? É que existe algo que é maior do que tudo que nós temos dessas coisas ao nosso redor. Existe algo que é muito mais valioso do que qualquer planejamento, do que qualquer sonho que nós temos na vida. E esse algo maior é o Evangelho. Por que o Evangelho é esse algo maior? É essa verdade em potencial. É aquilo que é o meio unificador das nossas vidas. Porque nós estabelecemos um só pensamento? Por que nós estabelecemos
um só amor? Por que nós estamos vinculados em um só espírito, em uma só alma? Por que nós estamos vinculados em um só sentimento? Por causa do Evangelho de Cristo. O Evangelho é a verdade de Cristo, é a verdade sobre Cristo, é o próprio Cristo, né, que se tornou a palavra escrita. E nós temos aqui no Evangelho o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e também sobre o retorno, a segunda vinda de Cristo para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Se o seu propósito é o reino de Cristo, você lutará com todo esforço, com todo empenho, ainda que você tenha que lutar contra outros que se opõem a esse Evangelho. Mas você lutará por esse Evangelho, você será zeloso com esse Evangelho, você será zeloso com a unidade da sua família, você será zeloso com a unidade da igreja, pensando no único propósito, no único sentimento, que é o Evangelho, a verdade do Evangelho, a exaltação de Cristo, a verdade de Cristo sendo anunciada a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que carecem de conhecer o Evangelho. Seu objetivo é o Evangelho, então você entende assim, qual que é o objetivo do Evangelho? É ver as pessoas conhecendo a Cristo, é ver as pessoas entendendo quem é Cristo, o que Cristo fez, o que é a sua vida, o que é o seu sofrimento, o que foi a sua morte, qual o significado dessa morte, por que ele teve que morrer, por que ele teve que ser ressurreto, por que ele foi assunto aos céus, por que ele voltará. O Evangelho traz esse conhecimento e esse conhecimento leva as pessoas à salvação, à vida eterna, ao arrependimento de pecado, à mudança de vida, à transformação. Eles passam a viver pela fé no Evangelho, eles vivem da fé do Evangelho. Vejam que todos esses ensinamentos, todo esse foco, todo esse propósito é o que fará com que nós nos esforcemos para lutar, para preservar a nossa unidade que foi criada, estabelecida pelo próprio Cristo, pelo próprio Espírito Santo. Nós não estamos aqui para exibir poder, para exibir aqui milagres, sinais e prodígios, mas nós estamos no mundo para mostrar ao mundo do que o Evangelho é capaz de fazer conosco. O Evangelho é capaz de tirar todos os nossos conceitos, todas as nossas birras, todas as nossas discórdias, todos os nossos ciúmes e invejas, todas as nossas intrigas e promover a unidade de pessoas completamente diferentes em cultura, em questão social, em questão econômica, das mais diferenças que nós podemos ter. O Evangelho é o poder de Deus que nos unifica em Cristo, que nos torna um só corpo de Cristo. Somos membros mais diferentes possíveis uns dos outros, mas o Evangelho nos unifica, nos torna um único corpo de Cristo. E esse é o propósito que nos levará a dedicar com esforço diligentemente a preservar a nossa unidade, porque essa unidade que Paulo nos desafia, é ela que dirá ao mundo o que Cristo fez em nós. Nós precisamos trabalhar nisso, empenhar, nos esforçar e dedicar para que possamos viver esta unidade. A pergunta é: que atitudes devemos ter para preservarmos a nossa unidade? Que tipo de atitude você pode ter e que eu posso ter? Nós temos no versículo 2 pelo menos 4 ensinamentos a partir do versículo 1, não é? Que traz aí os ensinamentos daquelas coisas que Deus tem compartilhado conosco, que tem comunicado a nós, para que nós possamos preservar a unidade. Ele diz aí, para que penseis a mesma coisa, ou seja, ter a mesma mente, a mente de Cristo, né? Pensar a mesma coisa, ter a mesma mente de Cristo, não a nossa mente. A unidade da nossa mente deve ser pautada na mente de Cristo. E nós falamos disso no vídeo passado, que a mente de Cristo em Filipenses 2 é assumir a forma humana e se tornar servo. Então, ter a mente de Cristo é de fato nos tornar servos uns dos outros. Então, essa é a atitude que nós podemos usar para preservar a unidade. A outra atitude diz assim: ter o amor de Cristo, um amor sacrificial,
um amor prático, um amor que não olha a quem, um amor que é abnegado, que está disposto às vezes a sofrer o dano, perder, para que o amor de Cristo seja real nas nossas vidas. Assim como Cristo nos amou, nós também amamos o nosso irmão, nós amamos o nosso próximo. Ter a mente de Cristo, ter o amor de Cristo, então servir como Cristo serviu, amar como Cristo amou, de forma sacrificial e um amor prático de atitudes, de ações. A terceira coisa que ele diz aí que nós podemos fazer e ter como atitude: viver como o corpo de Cristo, sendo unificados em espírito, vivendo como se nós fôssemos um único corpo. Nós temos a plena convicção de que somos vários membros, mas nós precisamos chegar à maturidade, à perfeita varonilidade de Cristo, de entender que nós somos um só corpo, um único corpo. Não há dois corpos, vários corpos. Nós somos um único corpo de Cristo, com vários membros, você e eu, cada um de nós. E por fim ele diz, ter o mesmo propósito de Cristo, ter o mesmo sentimento de Cristo, ter o mesmo foco de Cristo, que é pregar o Evangelho, para que as pessoas conheçam a Cristo. Vejam, a razão da nossa unidade é pregar o Evangelho, é mostrar a efetividade do Evangelho, a eficácia do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. Então, ter o mesmo propósito que Cristo, proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho, para que as pessoas conheçam esse Evangelho, para que as pessoas sejam transformadas e resgatadas por esse Evangelho. E assim nós vivamos em uma só unidade, em um só corpo, para a glória de Deus Pai, para a honra desse Deus que nos chamou, não é, lá do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Desenvolva, se esforce, lute por esta unidade, para que o mundo saiba que Cristo nos enviou, que Ele nos chamou para ser membros do corpo dele e que nós temos que comunicar isso aos demais homens da terra. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, a sua igreja, Deus abençoe cada um de nós. Fiquem todos com a paz de Cristo, até mais, um abraço a todos.